Olá, 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 bem-vindos, bem-vindos. Começamos mais um Diário do Romance. A gente está um pouquinho atrasado, uns 2 minutos atrasado, a gente vai começando a conversar já com vocês. Bom, bem-vindos, esse é o DR7, é o 7º encontro que a gente vai ter de 45 encontros, Diário de um Romance, trazido por vocês pelo escritacriativa.net.br. Se vocês não assinaram ainda o canal, não deixem de assinar, não deixem de participar. Esse é um encontro para falar sobre os pormenores da criação do romance enquanto a gente escreve, né? A proposta é também de que vocês escrevam junto comigo. Eu escrevo todas as manhãs um romance que eu preciso terminar em outubro. Em outubro eu vou para Berlim, o romance tem o nome provisório de Dionísio em Berlim. Olá Lúcia, olá Juarez, olá Micheline, olá Simone. A gente já vai entrando, é legal porque a gente já está totalmente ligado já, né? A gente começa rápido, isso é maravilhoso. Bom, antes que a gente comece, para quem está chegando hoje, é preciso dizer que aqui em cima você tem uma notificação que se você clica aqui, você passa a receber todos os momentos que eu entrar no ar no Facebook ao vivo, você já começa a receber essa notificação, você não perde o encontro desde o começo. Bom dia, Guacira, bom dia, Bia, bom dia, Zilda, Cíntia, Simone, tudo bom? Gente, então, ontem, só para terminar, esse encontro é de segundas a sextas, das 11h30 ao meio-dia, religiosamente. Se você por acaso perder algum dos encontros, ele vai ficar registrado tanto no meu canal no Facebook quanto no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube chamado Escrita Criativa. Olá, Silvio, tudo bom? Chamado Escrita Criativa, e eu subi os últimos encontros por lá. E aí eu vou tentar subir agora os encontros mais recentes, eu vou tentar subir eles diariamente, tá? Se vocês assinaram o canal, vocês veem que vocês já começaram a receber o vídeo de uma série de três vídeos sobre o processo de criação de um projeto literário, tanto para bolsas quanto para uma organização interna, como organizar os temas, como organizar a estrutura, como da página em branco a revisão, não é? Eu, na verdade, faço esse mini curso porque me ajudou muito a ganhar bolsa, gente. E a gente está num período de bolsas abertas, né? A gente tem os PROACs para quem mora em São Paulo, que é da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Eu já obtive 3 PROACs e foi maravilhoso, isso me ajudou muito. Foi o que me abriu para conhecer críticos, por exemplo, que chegaram e leram meu original. Muita gente fala, não, esse negócio das artes é uma panelinha, é impossível entrar, Gente, não, eu acho que a gente tem que começar a mudar essa perspectiva, sabe? Eu não sei, não tem. Eu comecei a ser reconhecido sem ter nada, não tenho um sobrenome famoso, eu não sou uma pessoa bem conectada, não era uma pessoa, hoje em dia eu conheço muita gente e tal, não era uma pessoa bem conectada, entende? E as pessoas conseguiram ler meu projeto e falaram, nossa, esse cara escreve bem, esse projeto é muito bom. Bom dia, Graciana, bom dia, James, bom dia, Dúlio, bom dia, Gra. Tudo bom, Gra? E as coisas começaram a acontecer. Para mim, as coisas começaram a acontecer muito a partir da escrita desse projeto do PROAC e outras bolsas. Tem uma bolsa lá no meu canal que é para todos os países lusófonos, ou seja, não é só para São Paulo, como para Portugal, Angola, Moçambique e Brasil, inclusive, né? Então, não se esqueçam de assinar o canal. Eu não vou ficar anunciando sempre que a gente vai começar aqui no Escrita Criativa. Menos gente entra, mas eu também não quero ficar lotando a caixa postal de vocês. Então, eu acho que é uma forma de respeitar também. Então, avisem os amigos, não se esqueçam, vamos sempre se encontrar aqui. Esse encontro é para vocês e para mim também. Eu confesso que é sempre muito prazeroso estar aqui, é uma delícia e é uma coisa que me mantém muito mais organizado, inclusive. É um comprometimento que eu tenho com vocês e é um comprometimento que eu tenho comigo. Ontem a gente estava falando sobre as questões que nos impedem de escrever, as questões que nos atrapalham. É minha primeira aula por aqui, comento por aqui mesmo. Isso mesmo, Antônio.
É isso aí, a gente começa a comentar por aqui, aqui você vai fazer perguntas. Bom dia, sabe que se tem algum tipo de PROAC no Rio? Rosana, não tô a par. Eu acho que provavelmente tem, mas não perde o lance lá de Portugal. Tem uma bolsa em Portugal que tá, eu acho que paga em euros, inclusive, pode ser bem interessante, né? Oi, Dênia, tudo bom? Bem-vinda. É por aqui mesmo que escreve, gente. Eu não consigo responder porque meu celular tá aqui, gravando do avesso, porque a qualidade da câmera é melhor do avesso, então. E eu tenho aqui embaixo do meu computador algo que mimetiza a tela, que copia a tela, espelha a tela no laptop. Então, às vezes eu olho para baixo para ler vocês, tá? Bom, mas sem mais delongas, eu queria dizer que, bom, a gente estava conversando justamente sobre as dificuldades, aquilo que nos impede de escrever. A gente ficou muito detido sobre algo que é muito bacana, que é muito interessante, a gente chegou longe nisso, que é o lance da tradução, né? Que é justamente a dificuldade está em tentar traduzir o pensamento em palavras, justamente o pensamento em texto. E justamente a gente tem que começar a deixar de tentar traduzir pensamento em texto e tentar pensar com a caneta. A caneta pensa melhor do que a nossa inteligência mental, né? A caneta ela leva a gente adiante. A gente vai falar justamente sobre isso. Antes de a gente chegar nisso, eu queria dizer que eu tenho duas grandes dificuldades, duas coisas que me impedem pessoalmente de escrever. Uma é uma relação entre o dia e a noite, né? Uma curiosidade, uma vontade de ficar acordado durante a noite e uma vontade de acordar cedo de manhã. Eu acho que vocês devem ter, pelo menos alguns de vocês. Bom dia, Solange, tudo bom? Oi, Ana, tudo bem? Essa de Portugal aparecer para escritores já de outras publicações, divulgações. Ah, não sabia não, Ana. Eu vou dar uma verificada lá. E aí eu esclareço aqui, tá? É, esse conflito do dia com a noite, a possibilidade de você dormir até tarde e acordar cedo. Como que isso se dá, né? Como que a gente consegue dormir? Eu gosto de dormir também ao mesmo tempo, ou seja, todo no se puede, como dizem os uruguachos, né? Todo no se puede, tem que dormir cedo para acordar cedo. E outra coisa que normalmente acontece à noite, não acontece de manhã, a não ser que você já esteja passando por algumas dificuldades sérias, é o ato de beber. O ato de beber, tomar uma cerveja, tomar duas cervejas, tomar três cervejas, estar com amigos. Eu já tenho 37 anos, espero que eu estou falando para maiores de 18 anos aqui, tá? Vontade de dormir à noite e dormir de manhã. Simone, então isso é mais grave. É, existe um livro, gente, chamado Viagem ao Redor da Bebida. É um livro que eu encontrei. É dessa autora, essa é uma autora da New Yorker, para escrever antes de aprontar para o trabalho, mas estou dando conta. É difícil, mas, Rafael, os benefícios que isso traz são incríveis, viu, cara? De fato. Esse é um livro dessa Olivia Lang. Eu encontrei esse livro, ele estava fechadinho com plástico na livraria. Vou explicar por que isso é pertinente. E aí, antes de abrir, antes de comprar, né, porque eu não abri o plástico antes de comprar, dei um search no celular e li um artigo dela sobre a relação dos escritores com a bebida, a relação dos escritores com o álcool, né? Você tem, às vezes, alguns dos escritores, por exemplo, Bukowski é um cara que tem poemas louvando a bebida, né? Poemas elogiosos para a bebida. Dá uma olhada, dá um search no Google, escreve cerveja, Bukowski. É isso aí, Rafael, perseverança. E o que acontece? Adorei o texto, é um livro muito bacana. Ele começa com os professores lá da Universidade de Iowa, são professores de escrita criativa. Aliás, uma parte, a escrita criativa como disciplina, como cadeira universitária, ela começa na Universidade de Iowa, no começo do século XX. E está aqui dois grandes escritores, o John Cheever e o Raymond Carver. E os caras, aqui diz que, num depoimento para Paris Review, o Cheever fala: eu não fazia nada além de beber, né? De certa forma, nós dávamos nossas aulas, mas durante todo o tempo que estivemos lá, não acho que nenhum de nós tenha jamais tirado a capa de nossa máquina de escrever. Olha que coisa maluca. Das 6 às 9, perfeito, hein? A boemia é muito, muito difícil de domar.
Gente, eu tomo 2 cervejas, eu já não acordo no dia seguinte igual, entende? Inclusive isso afeta ah, a qualidade do que eu escrevo, muitas vezes. Depois eu vou ver, tá mais. Às vezes é até bom, às vezes não é ruim, não, mas às vezes parece um pouco mais largado, um pouco menos atento, não é? O problema desse livro, gente, tem um problema esse livro. É por uma editora chamada Anfiteatro. Não conheço os caras. Mas o que acontece? Eu cheguei em casa, abri, comecei a ler e é ilegível. A tradução é uma das piores traduções. É da editora Rocco, de um selo chamado Anfiteatro. É uma das piores traduções que eu já li. Né? O texto em inglês que eu li no celular para comprar esse livro da Olivia Lang era ótimo, era um texto em inglês, estava excelente, era o texto original, a língua original dela, mas aí depois eu vou olhar e o livro é terrível, ou seja, é uma discussão muito boa, um ensaio sobre escritores e bebida, tinha tudo para ser excelente e o tradutor acabou meio que destruindo o texto. Isso é raro de acontecer, cada vez mais raro de acontecer, porque os editores andam bastante atentos, né, aos livros, mas perdi aqui R$ 50. Gente, ou seja, o livro é ótimo, mas se vocês souberem inglês, comprem em inglês, tá? Que eu vou fazer. Não consegui prosseguir. Né? Era tão ruim a tradução que eu não consegui prosseguir. Aí eu fui aqui para o volume 2 do Montaigne. Quem não conhece é o pai dos ensaístas, o pai do gênero ensaio. Eu provavelmente no primeiro semestre do ano que vem lá no Veracruz, que é a pós-graduação em escrita criativa aqui, onde eu participo, eu vou dar uma disciplina só sobre ensaio. Ensaio é um gênero de não ficção, é uma literatura de não ficção, é preocupada com a forma, tem alguns preceitos muito importantes. Recebemos os primeiros encontros, comprei o caderninho, estou escrevendo pelo menos 2 frases sobre o meu atual projeto. Aê, Silvio! Massa, cara! Confesso que a fluidez da tela aparece o ver mais, eu não consigo ler o que você escreve aqui em seguida. Seguindo, o capítulo 2 fala sobre bebida, né? Falando que a bebida, bom, gente, século XVI, né? O cara está escrevendo aqui em 1500 e bolinha. Depois eu conto a história do Montaigne. A história do Montaigne Olivia Lang, tá, Ana? Da escrita, Alcoólatras Anônimos, da escrita. E aqui ele vai falar, no capítulo 2, ele vai falar justamente sobre o vício do beber, né? E ele vai falar que é um vício moralmente muito repreensível e coisa e tal, papapá, é uma coisa boçal, os homens ficam boçais quando eles começam a beber e tal. Mas lá pelas tantas ele reconhece, ele fala, dos prazeres do homem, talvez seja um dos menos ruins, a pensar que a vida muitas vezes não faz sentido, beber é uma coisa prazerosa, beber é uma forma de estar com os amigos e tal, né? Ele até cita um episódio assim clube de baile funk, a gente fala, baile funk, a menina engravidou, né? Não sabia nem quem que era o pai, não sei o que, não sei o que lá. O Montaigne, no século XVI, conta justamente uma dessas histórias de uma mulher que aparece depois da missa e fala, gente, seguinte, tô grávida, se algum de vocês é o pai, por favor, se manifeste, tal, papapá. E aí um dos caras realmente se manifestou e falou, de fato, você tava meio bêbada ali, atrás da taberna, não sei o que, a gente teve um momento muito gostoso. E Montaigne fala, estão casados até hoje. É uma história real isso, de uma aldeia, no vilarejo, ali perto da torre de Montaigne. É uma história engraçadíssima, né? Ou seja, a bebida, gente, é uma questão. Nos meus 30, antes dos meus 30 anos, era muito mais difícil, né, manter isso, pela razão de uma tradução grotesca, é mesmo, Simone? Era mais difícil, eu queria sair mais, eu tinha outros prazeres, outros desejos, eu tinha muita coisa, achava que tudo era urgente, né? Depois, com um tempo, a gente vai se reconhecendo que nem tudo é tão urgente assim, que nem tudo é para ontem, sabe? E a gente se dá mais tempo, um pouco mais de menos de, parece que todas as saídas são fundamentais. Por exemplo, quando a gente tem 20 e poucos anos, não, eu tenho que sair com os meus amigos hoje porque, nossa, né? E aí depois você, sei lá, você encontra com as pessoas são as mesmas, é gostoso, é bom essa família que a gente estabelece. Mas é uma das coisas que entram em conflito, muitas vezes, né? Isso pode ser resolvido com uma das questões que é a seguinte, gente. Eu vou tentar organizar meu ano, eu confesso que eu não me organizo assim ainda, mas é uma boa forma de organização, e que
se eu escrever um livro, se a gente escreve um livro por ano, tá excelente, né? Tá mais do que bom, né? Ninguém aqui espera escrever 3 livros num ano, né? Tô aprendendo que só o essencial é urgente, é isso. E o essencial é vagaroso, né, Rafaela? O que acontece? O essencial é escrever um romance, ele é de um tempo, é isso, você escreve de pouco em pouco, né? Você escreve de pouco em pouco, você não consegue ficar 15 horas escrevendo, a não ser que você esteja escrevendo coisas de outra natureza. Eu não consigo escrever o capítulo que eu estou escrevendo do Dionísio em Berlim num ritmo desbaratado, né? Eu tenho que pensar em cada palavra. Vejam lá, se vocês olharem lá as citações que eu vou recortando e pondo lá no escrito, vocês veem que eu vou e penso cada palavra, cada palavrinha, inverto ordem, penso, repenso, ponho vírgula em outro lugar, as palavras, as ideias vão surgindo nesse trabalho minucioso. Tem uma frase do Benjamin, em homenagem a Rafaela, que adora o Benjamin, que diz assim, hoje não se faz nada que não possa ser abreviado. Né? Tem essa frase do texto do narrador, do Benjamin, que a gente discute no meu curso de escrita criativa, no meu curso online. Ele diz assim, não se faz nada hoje em dia que não possa ser abreviado. Ou seja, tudo parece que a gente só está fazendo aquilo que pode ser resolvido em 15 minutos. Né? O romance não segue essa temporalidade, por isso que ele é tão valorizado. Quem consegue ter esse fôlego, é recompensado, porque os bons romancistas são recompensados, gente, de fato. Eu devo muito aos meus romances, e eu devo muito ao fato de ter conseguido encontrar esse tempo para mim, né? E o que eu estava falando de um romance por ano é o seguinte, você pode reservar 3, 4 meses do seu ano para escrever, e os outros 8 meses para fazer outras coisas, para beber, para idealizar o romance que você vai escrever, para fazer suas pesquisas, para fazer suas leituras. Só que durante aqueles 3, 4 meses do ano, você não vai sair tanto, você não vai beber tanto, você não vai... você não vai manguaçar perdidamente, você não vai se esquecer da vida, você vai escrever esse romance, porque aquilo é importante para você. A disciplina é uma expressão da liberdade. Disciplina é uma expressão da liberdade. Isso eu acho que é uma das descobertas dos anos 30 da vida, né? Da fase balzaquiana da vida, de fato. E aí o que eu vou dizer a partir disso é o seguinte, o tempo é o problema, o tempo começa a surgir. Hoje em dia eu dou cursos de escrita e eu estudo, eu estou no doutorado, eu estou concluindo o doutorado, e esse é o segundo problema muito grande, gente, que assim, muitas vezes as coisas nos tomam, muitas vezes as outras coisas que não são a literatura nos tomam, nos absorvem completamente. Eu estou falando do título do nosso encontro hoje, que são dos imprevistos da escrita. A gente tem 2 imprevistos. Imprevistos externos, né? São aqueles imprevistos que são esse, por exemplo, do tipo o trabalho que a gente faz, aquilo que paga as nossas contas e tal. E os imprevistos internos, que é justamente algo que me aconteceu hoje. Né? O que me aconteceu hoje? Eu acordei mais cedo, queria resolver algumas questões, responder às pessoas que já estão comentando os vídeos do mini curso sobre projetos literários, que se você não viu, veja lá, se inscreva no canal. E aí, sei lá, um outro problema dessa coisa da pessoa entrar no e-mail e se cadastrar, e uma das páginas estava lá meio errada. E eu sou formado em psicologia, eu sou escritor, não sou especialista em programação, e eu fui lá ter que resolver isso. E aí eu tinha 1 hora para escrever. Eu tinha 1 hora para escrever. Ou seja, 1 hora para escrever antes de vir aqui encontrar vocês. Né? Gente, aí eu pensei, por 1 hora, eu com essa cabeça, nossa, eu do jeito que eu tô agora, né? Super preocupado com isso, com essas... Legal, Carla, legal, você já deve ter recebido então no seu e-mail, né? O pessoal tá adora. Gente, vocês viram a quantidade de comentários que tem? É impressionante, é engraçado. Estamos aqui com 42 pessoas ao vivo, mas depois que fecha essa aula, surgem... gente, a aula 4, a aula 5, a aula 2, tem mais de 3.000 visualizações. 3.000 visualizações não cabem numa sala de aula. Por isso que é tão incrível essa possibilidade de conversar ao vivo com vocês. Né? E o que eu ia falar? Gente, eu sentei 1 hora e falei, gente, não vou ter cabeça. Não vai aparecer. Não vai. E a outra preocupação que tinha me surgido era...
Tem uma coisa do timing, isso é uma coisa do imprevisto, né? Legal, Rafael. Isso é uma coisa do imprevisto. Eu estou escrevendo esse capítulo 2 que conta a história do Dionísio até ele chegar a Berlim. Né? Conta esse background, conta a história dele, desde ele criança na ilha, pescando caranguejo e tal, até o naufrágio da ilha, né? Até ele ir para um monastério, até ele conhecer uma mulher que visita esse monastério e ele sai com essa mulher, com essa jovem, e acaba em Nova York. Né? Em Nova York, ele descobre a trupe, né? Ele descobre uma trupe de andarilhos, como tem nos Estados Unidos. Existe até um documentário sobre os jovens sem lar nos Estados Unidos, de como os Estados Unidos criam leis para evitar que esses jovens existam, porque o único estilo de vida que é aceito nos Estados Unidos, para muitos, ou para o mainstream da coisa, é esse estilo de vida do American Way of Life, ou seja, sucesso, muito trabalho, se dedicar totalmente, trabalhar 16 horas, é você ser bem sucedido, é você ascender socialmente e tal, etc, etc. Ou seja, se você é um cara da poesia, se você é um cara da vida mambembe, se você é você não tem espaço, né? Existem leis que te impedem de alimentar gente que está pedindo dinheiro na rua, em alguns estados dos Estados Unidos. Então isso me inspirou a incluir Dionísio num desses grupos. É um grupo que mora num armazém abandonado. Olha que maluco, eles moram num armazém abandonado e eles vivem né, da vida. Né? Só que o que eu escrevi hoje, o que surgiu nessa uma horinha agora, há pouco, agora, há tempos atrás, não era nada do que eu tinha planejado. Porque isso surgiu de um feeling de que eu já estava discorrendo muito. Então eu quis abreviar esse momento em Nova York. Esse que eu achava que era o momento, que ele ia ter várias amizades, ia ter várias novelinhas, não deu. Tipo, eu acho que já é para chegar em Berlim. Então, entendeu? Então tem muita coisa que nasce desse timing de falar, eu acho que tá na hora de mudar um pouco o canalzinho, sabe? Então tá na hora de mudar um pouco a estrutura, de mudar um pouco o modo como eu tô contando, né? E isso a gente só vai descobrir contando, não é? Adoro teu trabalho, parabéns, valeu, Denise. Gente, vocês estão me acompanhando? Digam que sim, deem um like se vocês estão acompanhando. É que eu estou falando muito hoje. Eu acho que eu fiquei muito absorvido por essa história. Né? Porque eu descobri que, na verdade, Dionísio ele já demonstra o seu poder destrutivo lá em Nova York. Né? Se vocês lerem um trecho, e eu vou ler aqui, legal. Lucy, sim, oba. Gente, porque desculpa, viu? Às vezes eu fico falando, eu me esqueço um pouco. E aí, como é que... Olha só, gente. É esse trecho aqui, ó. Legal, James. Legal, Duílio. Legal, Juarez. Boa! No final do capítulo, e é legal porque eu tô acabando, gente. Tô acabando o capítulo 2. É muito gostoso essa sensação. Tem 5 capítulos, ou seja, eu tô me aproximando da metade de um romance. Né? E uma das dicas que eu dou para os meus alunos, dos quais alguns estão aqui, é que o livro, um romance, começa a terminar na metade. Né? Quando você chega no ápice do romance, quando você chega na metade do romance, ele já tem que começar a acabar. Ah, nossa, mas o meu romance vai ter 350 páginas? Exato. Então lá na página 175, você já vai começar a se encaminhar para o fim. Por quê? Porque isso provoca uma tensão, gente. Por isso que constrói uma tensão. Tem gente que tem muito medo do meio. Ah, eu não sei o que colocar no meio. O meio já começa a narrar o fim, né? Uma prévia, Dionísio vai acabar... Opa, peraí, o que você está falando? Ai, Rafaela. Tendo mais amizades em Berlim, mais do que você previa. Dionísio vai acabar tendo... Então, a história é isso. Eu quero que a história chegue em Berlim logo. O primeiro capítulo começa em Berlim. É o grande mistério, a história desse sujeito que passa todas as noites na frente de um museu, olhando através de uma janela, enfim. Vocês vão ver quando vocês lerem o romance. E eu vou contar um pouco sobre esse personagem turco, que é o personagem do primeiro capítulo, que eu já escrevi. E o segundo capítulo, faltam 1.500 palavras. E eu estou escrevendo 500 palavras por dia, em média. Ou seja, em 3 dias eu vou acabar o capítulo 2. É uma alegria tremenda, gente. Essa personagem, essa bailarina cega,
argentina, foi uma das grandes personagens desse romance. Gostei muito dela, vou sentir saudades dela. Né? E aí eu descubro, qual que é o trecho? Eu descubro um pouco esse poder subversivo de Dionísio, que eu vou ler, a gente tem aí 4 minutos antes de acabar. Eu quero ler Epifábulas Súbitas. Olha só isso, gente. Onde os meninos perdidos que moram no armazém, né, que moram nesse larzen dos mambembes e tal, ele começa a viver com eles. No começo, essa turma trata ele como Eleu, né, Dionísio, como um irmão menor, ficam alegres e tal. Mas essa excitação começa a ser destrutiva. Então, algo muito misterioso, algo da esfera do mistério, começa a rolar nesse armazém. Né? E todos começam a agir de forma diferente do que agiam. Né? Esse poder dionisíaco ele é muito revolucionário. Né? Então, todos começam a agir de forma diferente de como agiam. Né? Ou seja, mesmo entre os mambembes, entre os irmãos de Dionísio, ele começa a exercer uma função transformadora e que muitas vezes é criativa e que muitas vezes é destrutiva. Né? E que tem a ver com a bebida. A gente começou hoje falando sobre a bebida, né? Mas a bebida ponderada, né, gente? A bebida desponderada, a bebida imponderada é extremamente destrutiva. Né? E olha só, blá, 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 o pequeno John, que é um dos meninos perdidos. O pequeno John, dos mais avessados entre as coisas, era um cara meio louquinho. O senhor dos matizes raspou a barba queimada, que uns gangsters foram lá, porque um deles havia apostado muito no jogo e coisa e tal, enfim. Começa a acontecer várias coisas muito rápido, né? Ou seja, eu mudei com a temporalidade da minha prosa, né? Então mais coisa aconteceu. Né? Em menos tempo, em menos texto, né? Porque eu senti que a coisa já tinha que se encaminhar para o final do capítulo, porque já só faltam 1.500 palavras. Né? E qual que é a função desse encontro em Nova York? No final, um deles vai falar, não, mas essa tatuagem aí, não vou revelar, gente. Será que eu revelo? Essa tatuagem é o que vai levar Dionísio para Berlim. Né? Eles vão reconhecer algo de Berlim, ou seja, nossa, peraí, você vem de lá, tua origem em Berlim. Aí a gente vai descobrir que a família de Dionísio é de Berlim. Né? Esse menino, que era um menino, que foi cuidado por um homem misterioso, esse homem misterioso é um sujeito lá que foi obrigado a tirar Dionísio de Berlim. Né? O pequeno John, dos mais avessados entre as coisas, o senhor dos matizes, raspou a barba queimada e andou por aceitar pedidos, ganhou interesse em ajudar por uns trocos e fazer uns serviços, passou a ouvir as palavras claras dos ocupados, desviou de Heleno, que é outro menino perdido, brigou, ranhou de ele agora o cheiro lhe saltava. Heleno era um cara muito fedido, um cara que não tomava banho. Né? Heleno, fedentino, Heleno, o sem banhos, Heleno, o grande homem do ar sem ar, justo ele que desde Eleu ali deu de acumular, de acolher coleções de coisas morridas, ratos, morcegos, e ia cultivando os pequenos vasos de pelos e asas, flores putrenatas, de mofos e fungo, do desacer, porque essa mulher é argentina, essa narradora, das potências vazadas do verde branco da morte, né? O fungo, as coisas que estão... Ou seja, o cara começa a colecionar vasos que são bichos mortos, né? Flores putrenatas do desacer, das potências vazadas do verde branco da morte. O larzen dos meninos ia desfiando, ganhando o gris dos manicômios. E onde estava Eleu? Onde, Eleu? Onde estás, Eleu? Eleu, de grado em grado. Não havia fogueiras, Eleu. O que mais o que, Eleu? Bom, gente, isso surgiu hoje. Essa foi uma ideia de um sujeito que começa a colecionar vasos de coisas mortas hoje. Entendeu? Hoje, olha, essa é a potência. Eu tive antes de ontem com a Márcia Tiburi e ela fala que ela acredita... putrenata é um neologismo total. Putrenata, inventei hoje. Eu pensei, putrefata. Não é putrefata, vamos pensar em putrenata, que é algo... Ou seja, o sujeito está colecionando as coisas que nascem da decomposição. Porra, essa ideia é boa, né? Isso também tem a ver com Dionísio, né? Das coisas dos ciclos. Né? Você vê que esse é o grande trabalho do romancista, de uma pesquisa através da linguagem. Né? Isso é o tipo de coisa que eu só consigo mostrar para os meus alunos assim, né? No fazer cotidiano, no fazer diário.
Queridos, Roberto, obrigado. Patrícia, legal. Gente, estamos acabando, acabou. São 12:05, olha. Parece que as personagens vão se revelando e nós, enquanto estamos escrevendo, de fato. E elas não precisam se revelar nesses neologismos, tá, gente? Os meus outros personagens, eles não criam neologismos. Né? Cada capítulo desse Dionísio em Berlim é uma linguagem diferente. Esse é um dos grandes desafios. Poder ser outro em cada capítulo. Valeu, Carla, valeu, Bruno. Gente, estamos encerrando mais um dos encontros da nossa DR diária. Todos os dias a gente discute a relação que a gente tem com a literatura. Obrigado a vocês pela presença. Eu sei que o tempo de vocês é super valioso, que assim como esse encontro, tem muitas outras coisas que estão concorrendo por essa atenção, pela nossa atenção, TV, livro, jornal, amigos, bebidas. E eu queria agradecer realmente a presença de vocês. Espero que vocês possam continuar escrevendo e que a gente continue conversando. Esse foi o DR7. Não se esqueçam de assinar o canal escritacriativa.net.br para receber as 3 aulas sobre como elaborar projetos literários. Um abração e a gente se vê amanhã na nossa sexta-feira, no último encontro da semana, tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau, Graciana. Tchau, William. Tchau, Micheline.